Fala, Trade, seja bem-vindo ao canal. Vamos continuar com o nosso curso aí avançado. Espero que esteja gostando. Hoje eu vou utilizar a poderosa vela-chave, né? Combinando com as estratégias do canal. Eu espero que goste. Sem perder muito tempo, vamos combinar a vela-chave aí com... E é isso. Vamos combinar o padrão aí, né, da M3 com as estratégias, order block, FBG, ok? E dessa forma vai ficar fácil aí de você negociar em opções binárias. Então hoje eu vou iniciar com o poderoso order block, né? É isso aí. Então, lembrando que o padrão aí da M3 ajuda você, é uma estratégia certa, no tempo certo, com a leitura que faz sentido, tá? E o mais importante aqui que você está aprendendo a estratégia do canal, você vai testar na sua conta demo aí, ó. Vá na corretora, né? Não tenha pressa de aprender, tenha calma, conheça o mercado, comece a identificar como o mercado se movimenta e aí sim você vai para uma conta real, tá bom? Então, eu espero que você já tenha conhecido o order block, tá? Aqui tem uma pequena demonstração do order block, né? É uma estratégia muito poderosa aí para opções binárias, tá? Espero que goste aí, combinando com a vela-chave, tudo vai ficar mais fácil, tá bom? E como identificar um order block, né? Eu espero que você já consiga identificar um order block, que é um movimento de alta, o último movimento de alta, e depois ele rompe abaixo e você identifica um order block dessa forma, tá? Agora, o que a gente espera que um order block, que o preço faça no order block, é que ele faça esse movimento de baixa, né, uma expansão, e volte para o order block, e aí sim a gente espera que teste o order block e siga seu caminho, né, que é de baixa, que como esse order block aqui é de baixa, o que a gente espera é que o preço faça esse tipo de movimento, né? Sabendo disso aí fica fácil, tá? E como identificar um order block, você pode identificar corpo e pavio, tá? Como eu identifiquei aqui, normalmente eu marco só a linha, mas para marcar ele como um retângulo, você marca dessa forma aqui, tá? Corpo mais o pavio, tá? Isso é um order block. E se no caso a vela chegar aqui nesse order block, o corpo da vela tem que respeitar os 50% do pavio, tem que respeitar o retângulo aqui, o corpo da vela, tá? A primeira vela que chegar aqui, ela tem que respeitar o corpo aqui, tá? O pavio não tem problema de ele passar assim, tá? Que o pavio ele só foi tirar uma liquidez aqui, sabe? Isso aí é normal, o preço pegar uma liquidez a mais um pouco em cima ali, tá? Mas o corpo respeita mesmo, tá? O corpo tem que respeitar, certo? E nesse caso aqui, primeiro você identifica um order block, né? Já foi identificado aqui com a linha. Espera o preço retornar. Retornou. Primeiro foi o order block, preço retornou. Depois identifique a vela-chave, né? Qual foi a primeira vela que chegou aqui? No order block foi essa daqui. Então ela se torna a nossa vela-chave, né? Então aqui eu tenho a máxima dela e eu tenho a mínima dela. Qual foi o problema aqui? Por que não tirou a mínima? Pode acontecer porque nesse caso aqui, ela deixou esse pavio e a vela atual aqui testou o pavio. Ó. Isso é um bom sinal, né? Como eu já falei, como estou no gráfico aqui de 5 minutos,
num gráfico de 5 minutos, o ideal é que ele faça um pequeno teste e essa vela fechou interno, certo? Então a gente poderia vender nessa aqui. Como eu já falei, evita a abertura, espera o preço voltar a fazer pelo menos um pequeno teste. E outra coisa, como esse aqui é para o gráfico de 5 minutos, normalmente eu já falei que nessa vela aqui, ele sempre deixa num gráfico de 1 minuto. Um FVG, um order block oculto aqui, sabe? Por isso que ela voltou aqui fazer um teste, tá? Então o ideal mesmo seria vender nessa região aqui, tá? Como eu sempre já falei. Ok? Isso num gráfico de 5 minutos. Ok? Então, identificou a vela-chave, fica fácil. Veja que o preço foi tirar aqui, ó, a mínima dela. Ok? Além da mínima, sabendo desse movimento aqui, eu já falei que isso aqui também pode ser um IFVG, que o preço vai buscar. Isso reforça mais ainda que o preço vai continuar sua baixa. Sabendo disso fica fácil, tá? Agora tem outro order block aqui no gráfico de 5 minutos. E veja que esse order block aqui, ele não é tão perfeito como esse aqui, né? Eu coloquei aqui um pouco mais para trás, porque veja que esse movimento aqui capturou liquidez. Isso é um bom sinal que o preço vai descer aqui, continuar a sua baixa. Você identifica o order block nesse formato aqui. Se você for identificar a caixa, pega no corpo e identifica o pavio, tá? Assim são um order block. E veja que essa vela que chegou aqui, todas respeitaram com o corpo abaixo do order block, tá? Então é isso que é um order block respeitado. E veja que em nenhum momento o corpo ultrapassa aqui, ó, o order block, a caixa, né? Ok? Percebeu isso? Viu que o pavio, a vela aqui, a primeira vela chegou, respeitou a vela chave, a máxima e a mínima aqui. Esse movimento aqui e esse daqui, que é uma rejeição bloco, como já falei sempre, ela já foi primeiro teste aqui, depois essa vela aqui fez outro teste aqui novamente e fechou interno. Eu entraria nessa vela aqui, onde tá a seta aqui, tá? O preço, o mercado aqui tá todo alinhado já. Por quê? Cada teste que ele tá fazendo aqui, isso é um belo sinal que o preço não quer pro alto, ele quer continuar sua baixa. Como ele deixou aqui esse rejeição bloco aqui, eu sempre já falei que ele pode ser um IFVG, né? Ele testou um pequeno teste aqui e depois voltou a testar novamente. Essa vela fechou aqui na vela chave, lembrando da vela chave, tá? O foco aqui é a vela chave. Eu só estou explicando aqui só para você entender melhor. Tirou aqui a máxima, fechou interno, venderia aqui. Como eu falei, não é para evitar um pouco a abertura. Devido a isso, e sabendo que tem esse pavio aqui, você poderia vender acima dessa abertura do pavio aqui. Esse preço chegou aqui, você vende aqui, ok? Aí fica fácil de ganhar. Aí eu marquei novamente aqui, outra aqui. Por que eu marquei outra entrada aqui? Como essa vela aqui, a gente entrou nessa, ganhou, certo? Ganhou aqui, não é isso? E não tirou a mínima dela. Aí espero outro movimento dessa vela, né? E esse movimento dessa vela aqui, ela fez o que? Como essa daqui deixou um pavio, ela testou o pavio, fechou abaixo, lembrando, ó, continua, tem um vídeo aí mostrando, né, do próprio curso aí, se o corpo da vela fechou abaixo da anterior, continuação. E outra, reforçou um order block aqui, né? Aqui sim você poderia vender na abertura. Mas por que venderia na abertura? Porque aqui em cima, cada movimento que o preço fez aqui, esse pavio foi testado, esse pavio foi testado, e aqui não tinha mais nada para testar. Então, o único alvo dessa vela era a mínima da vela chave. E como ela já tirou a máxima, perfeito movimento para tirar a máxima, a mínima, né? E é isso.
tá? É por isso assim que você consegue entrar na abertura, nessa forma aqui, ó. Logo no início aqui, como ele deixou esse pavio, se você entrasse aqui, ó, iria perder, tá? Tá bom? Então é bom entrar nesse. Agora nesse caso aqui, que esse pavio foi testado, fechou abaixo, formou um order block aqui, entraria aqui na abertura sem medo de ser feliz. Isso no gráfico de 5 minutos, tá bom? Simples assim. Então essa vela-chave é o foco, tá? Identifica a vela-chave, veja o movimento assim e fica fácil de entrar, ok? Agora vamos falar no gráfico de 1 minuto. No gráfico de 1 minuto é um pouco diferente, como eu já falei, não precisa ficar trocando de gráfico para identificar nada. E aqui eu coloquei nesse formato aqui. No gráfico de 1 minuto você vai negociar, tem várias formas de negociar. O importante é saber o que o preço está querendo fazer. Veja que aqui surgiu um order block, primeiro aqui, e essa vela aqui veio testar ele. Eu mesmo entraria aqui, ó, tá? Comprando, né? Por isso que eu coloquei essa seta. Quando você tiver um pouco de experiência vai entender melhor. Agora, identifiquei esse order block. Pronto. Essa foi a primeira vela-chave. Chegou e respeitou. Vela-chave, a máxima e a mínima. Essa vela aqui tirou a mínima, perfeito, fechou interno. Eu compraria aqui de olho na máxima. E é isso. Um order block no gráfico de 1 minuto, você vai identificar da mesma forma no gráfico de 5 minutos. E veja que eu marquei aqui em cima também outro order block. Mas por que surgiu outro order block aqui? Veja que esse order block aqui, ele tem a força para empurrar o preço para tirar uma liquidez, mitigar algum alvo, sabe? Então o order block ele mostra, ele sinaliza a força para onde o preço quer ir. Então, se você perceber isso, se você entender como o order block funciona, fica fácil, tá? Então, ele empurrou na compra, esse daqui precisou voltar a testar novamente, porque além desse pavio aqui, ele precisaria pegar o pavio e testar o order block de novo, tá? Aí como ele deixou outro order block, esse aqui, a gente entraria aqui comprando, né? Aí o preço deixou outro order block, ó. Veja que o order block aqui, ele foi testado novamente aqui, ó, imediato, sabe? É como esse. Se o preço surgiu um order block e já foi testado imediatamente, você pode comprar nessa região aqui, ó. Ou vender nessa região, comprar nessa região, tá? Ok? No gráfico de 1 minuto, totalmente diferente no gráfico de 5 minutos. Pronto, chegou na vela-chave. O mais importante aqui é esse alvo aqui. Se você não tiver confiança de negociar dessa forma, você vai ficar de olho na vela-chave. E como você identifica uma vela-chave, é que você vai perceber esse movimento aqui, ó, tirando liquidez, ó. Tirou, olhou, não tirou do outro lado, fechou em alta, né, que é interno, compraria aqui, tá bom? Aqui, voltou no order block de novo, vela-chave, tirou a mínima, veja que esse movimento aqui, fechou a mínima e rompeu a máxima, outro sinal de novo. Qual seria o alvo desse movimento? Só para testar esse pavio aqui, ó. Porque esse pavio aqui, isso é um order block, ele é um movimento de manipulação, é uma captura de liquidez que o preço faz, sabe? Esse pequeno aqui, ó, que ele é o último movimento, ele só faz esse movimento assim, ó. Só para tirar essa mínima aqui, tá? Então, quando ele faz esse tipo de movimento, o preço ele volta a testar ele, pelo menos tem que testar. Por isso que esse pavio aqui, ele é pequeno, você não dá nada para ele, mas como eu estou no gráfico de 1 minuto, você tem que ir no gráfico de 30 segundos, de 15 segundos, você vai identificar um order block aqui, ó. Por isso que ele é testado. Tá?
Eu só estou mostrando aqui só para você perceber como o mercado funciona, tá bom? Ok, testou, formou outro order block aqui, eu só estou mostrando como o mercado mostra para onde quer ir, que ele testou, rompeu a máxima aqui, né? Order block, testou e foi embora, tá? Tirar a liquidez externa aqui, tá bom? É dessa forma. Então veja que é um pouco diferente para negociar no gráfico de 1 minuto. Agora sim, você pode negociar o order block dessa forma também. Primeiro você vai identificar o nível chave, que pode ser um FVG, como eu identifiquei aqui, pode ser uma liquidez externa, pode ser uma liquidez interna, como isso aqui, pode ser um black block, order block, tá? Pronto, vamos lá. No gráfico de 1 minuto, o preço fez esse movimento, deixou um FVG. Qual foi o primeiro toque? Foi esse. Foi essa vela aqui, né? Então ela seria a nossa vela-chave? Seria, não é isso? Só que eu não compraria aqui por um motivo, tá? Esse pavio está muito longo e eu sei que o preço vai voltar nele, ok? Se nesse caso essa vela aqui viesse primeiro, pelo menos pegar os 50% dele aqui, seria ter pego os 50% e fechasse em alta, aí sim eu entraria nessa vela aqui, ó. Tá bom? Porque como eu já sei que o pavio é um order block, principalmente esse aqui pode ser um IFVG, alguma coisa, e eu sei que o preço vai voltar, então veja que ele voltou, e veja que esse corpo aqui até respeitou ele, ó. Corpo da vela, só passou o pavio para liquidar aqui mesmo, tá? Então, como chegou no FVG novamente e respeitou, qual seria a nossa vela-chave agora? Ok, nossa vela-chave é essa daqui, ó. Deixou um pavio, respeitou os 50% dele, perfeito. Então a gente agora está de olho. Foi testado, né? Isso aqui, veja que não foi testado logo, isso aqui sim foi testado. Então agora sim a gente fica de olho como o mercado vai dar oportunidade de compra pra gente. De olho de compra, porque ele está respeitando o FVG aqui, tá? Testou, essa aqui testou, voltou a testar novamente. Aqui sim surgiu um order block, ó. Surgiu esse order block aqui, o preço sinalizou que queria ir pro alto. Então você compraria abaixo desse nível aqui. Então, se esse preço aqui, essa vela veio primeiro abaixo desse nível, você compra aqui, tá? Ok? E veja que eu marquei a linha aqui, ó. Todo o corpo respeita. Só o pavio que faz o estrago, tá? Porque eu estou olhando nesse gráfico, ok? Estou olhando no gráfico de 1 minuto, então nesse gráfico de 1 minuto eu tenho que olhar como o corpo respeita, ok? Surgiu outro order block de novo, eu entraria aqui, lógico, dependendo do movimento do preço, aqui eu entraria primeiro aqui embaixo, né? Tá? Para entrar novamente, porque eu sei que aqui é um order block e ele vai surgir para tirar a máxima dele aqui, ó. Ok? Fechou e respeitou o preço, criou outro order block de novo aqui e eu venderia abaixo de novo do nível aqui, ok? Então veja que um order block aqui no gráfico de 1 minuto é totalmente diferente. Uma que você já identificou a vela-chave, você viu o contexto do preço, respeitou o FVG e identificou a vela-chave. O preço testou, então foi correr para a liquidez externa. E outro tinha esse pavio que era outro motivo de testar também aqui, né? Então fica de olho. Se eu tenho esse order block aqui e esse preço vem testar primeiro aqui, eu compro aqui primeiro. E eu sei que esse preço vai pelo menos pegar esse pavio e correr para a liquidez externa. Dessa forma fica fácil negociar olhando para a vela-chave aqui, tá? Que foi no início desse movimento aqui, ó. No gráfico de 1 minuto você identifica com mais facilidade, tá? E lembrando, olhando sempre um alvo, compra aqui e olhe para onde o preço vai, tá bom? E é isso, o aviso importante aqui é que sim, a estratégia funciona, tá? E é poderosa. Agora, o mais importante, como eu sempre estou falando aqui, utilize na sua conta demo primeiro, principalmente no gráfico de 1 minuto, para você entender cada movimento. Identificou a vela-chave,
identificou a vela-chave, viu que o preço está correndo para o lado certo que você identificou, perfeito. Comece a negociar, tá bom? Dessa forma fica muito fácil negociar, tá bom? Então, olhando aqui o gráfico, vamos identificar um order block, primeiro um gráfico de 5 minutos, como seria, tá? Aqui eu já consegui identificar um. Aqui um order block. E veja que eu estou marcando a linha no pavio, tá? Se não quer... O preço ele pode vir até aqui, né? No 50%, que faz parte do order block, ó. Veja que esse pavio até chegou nele no 50%, tá? Mas a nossa vela-chave foi essa que chegou primeiro aqui. E veja que movimento maravilhoso aqui, né? Fácil de identificar. Isso a gente vai identificar em todas as estratégias do canal, tá? No FVG, no order block, no black block, rejeição block, todos os movimentos assim. Identificou a vela-chave. Se eu sei que o preço chegou no order block, ele tem que vender. Isso aqui é um order block de venda. O que eu espero é que ele tire o quê? Primeiro a mínima da vela-chave e corra a máxima da vela-chave, né? E corra para a mínima da vela-chave. Pronto. Então eu entraria aqui, certo? Então é isso. Agora veja, eu poderia vender aqui, como eu falei sempre, no pavio, na abertura do pavio aqui, eu venderia aqui. Essa vela chegou aqui e não tirou a mínima. Poderia vender novamente? Poderia. No teste, né? Se nesse caso aqui essa vela viesse primeiro nesse nível aqui. Como eu estou no gráfico de 5 minutos, eu poderia identificar algum ponto de entrada aqui. Deixa eu marcar aqui, mais ou menos nessa região. Eu iria lá no gráfico de 1 minuto. Pronto. E veja que o que tem lá, né? Como eu falei, tem o quê? Tem o quê? Tem um FVG. Por isso que aquele teste, como eu falo sempre, que o preço vai lá e volta a testar, sempre tem alguma coisa. Nesse caso tem um FVG e nesse caso aqui em cima, aquele pavio que foi testado, tem esse order block. Tá vendo que esse movimento aqui, ó, testou o order block e rejeitou? Então aquele pavio é isso aqui, ó. Aquele teste que ele fez. Lembra? E aqui é a mesma coisa. Aqui seria a nossa vela-chave. Sim, ó, veja que tem um FVG aqui. Essa vela aqui foi a primeira a chegar no FVG. Essa de baixo tirou a liquidez da mínima dela, da máxima, e correu para a mínima. A gente poderia vender nessa, tá? Então, e veja que o preço correu para onde? Na mínima dessa vela aqui, de 5 minutos, tinha um FVG e o preço correu. Muito fácil mesmo entender, né? Então dessa forma, não tem como assim, vai errar, tá? Não procure ser perfeito no mercado, tá? O importante é ter lucro no mercado. Não procure ser perfeito no mercado. Agora procure compreender como o mercado funciona. Ó, aquele teste lá que eu mostrei, ó, foi aqui, o order block, a gente entraria bem nessa região, né? E outro teste foi aqui no FBG, ó. Por isso que eu falo, quer entrar? Tenta pelo menos chegar nesse nível por aqui, ó, na abertura, isso aqui, tá? Isso é no gráfico de 5 minutos, tá? No gráfico de 1 minuto não precisa disso, tá bom? Eu espero que tenha gostado aí dessa estratégia aí com order block, né? Junto com a vela-chave. Eu agora acredito que ficou muito fácil mesmo de identificar, de fazer a entrada com muita precisão, tá? Eu vejo você no próximo vídeo. E no próximo vídeo eu já vou falar sobre FBG, né? Negociar no FBG, tá bom?
Então, até mais e até a próxima.